Bom, a gente vai retomar o tema, o papel do chefe do departamento e estatuto da Unesp. E a apresentação agora será feita pela professora Maria Aparecida Custódio Domingues, que é chefe do departamento de patologia da Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu. A professora Maria Aparecida possui graduação em Medicina Humana pela Unesp, mestrado em Patologia pela Unicamp e doutorado em Patologia também pela Unesp. Atualmente é professora, assistente doutor da Unesp, campus de Botucatu, e tem experiência na área de medicina com ênfase em hematopatologia. Professora, a senhora quer que avise pelo tempo ou não? 30 minutos, tá bom? Então, boa tarde. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a quem me convidou, né, que foi a equipe a qual eu também pertenço. E, na verdade, eu estou aqui representando todos vocês, porque, como chefe de departamento, eu tenho os mesmos problemas que vocês têm. E o objetivo da minha fala, na verdade, é colocar para vocês se é possível fazer inovações no papel do chefe de departamento, dentro do departamento, e quais seriam essas consequências. E o mais legal de tudo é que eu vi que nas falas de manhã e na fala de hoje à tarde, realmente havia essa preocupação. As inovações são possíveis, mas quem é que tem experiência nisso? Quem é que vivenciou essas experiências dentro dos nossos departamentos, né? Além disso, essas inovações, elas são contempladas no nosso estatuto, então isso é muito importante. Então, o meu conteúdo, para eu desenvolver o conteúdo, eu preciso contextualizá-lo. E para contextualizá-lo, eu preciso contar para vocês um pouquinho da história do meu departamento de patologia, e eu preciso também contar para vocês o que é patologia e o que o patologista faz, porque só assim vocês vão entender as inovações aplicadas no nosso departamento. Então, o Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, ele nasceu na figura dessa pessoa, que é o Dr. Mário Rubens Guimarães Montenegro, que, na verdade, foi um dos fundadores da faculdade. Ou seja, o departamento e a faculdade, a sua elaboração se confunde com a história da Faculdade de Medicina. Porque o Dr. Montenegro, ele veio da USP, ele era um dissidente na época das cátedras, ele não concordava com isso, e tendo já uma visão de futuro, ele trouxe para o departamento patologistas de várias outras faculdades e universidades. Então, por exemplo, nós temos aqui a doutora Cuni, que é da PUC de Sorocaba, o doutor Celso, que também veio da PUC de Sorocaba, e o doutor Marcelo Franco, que era aluno do doutor Montenegro, e o doutor Montenegro o admirava muito e o levou para Botucatu. O doutor Marcelo, ele foi titular em Botucatu e também titular na Unifesp, hoje é professor emérito da Unifesp, assim como a professora Cuni é professora emérita do nosso departamento. Ou seja, tudo começa em 1963. E aí vocês vão me perguntar, mas e o que o patologista faz? Afinal de contas, patologia, o que é isso? É laboratório clínico? Não, não é. O patologista, ele é uma especialidade médica e nós somos especializados em fazer diagnóstico. Então, quando a gente vai num clínico geral ou num cirurgião e nós precisamos tirar um pequeno fragmento de tecido da pele, uma biópsia gástrica ou do colo uterino, esse fragmento é enviado para o patologista. E ele, então, examina esse fragmento e ele vai dar um laudo, algo por escrito. Ou seja, faz parte da nossa prática diária, nós somos treinados para olhar, refletir e fazer diagnóstico. Talvez por isso que patologista goste tanto de administração e goste tanto de sistemas complexos adaptativos, como é a universidade. Então, a universidade é um sistema complexo administrativo
e que nada mais é do que pequenas células ou pequenos grupos que se interagem entre si. Mas para eu entender o todo, porque cada parte, então, vai ter uma consequência no todo, eu preciso entender o que acontece em cada grupo. E nós vamos ver que esses grupos, eles se interagem. Ou seja, é igualzinho um tecido, um órgão, um corpo humano, né? Em que nós temos as células, e as células, então, constituem os tecidos os sistemas o nosso organismo, com interações. E é justamente nessas interações é que a administração pode interagir e efetuar mudanças. Então, vamos voltar ao papel do patologista. Então, ele cria laudos, ele aqui é uma patologista olhando no microscópio, né? Laudos histológicos, isso é uma lâmina, laudos de citologia, que é o cérvico vaginal. Então, ele também realiza punção aspirativa, quando a gente tem um nódulo, coloca uma agulhinha, tira as células e vai ver no microscópio. Nós atuamos também fazendo diagnóstico macroscópico em autópsias, né? Então, aqui nós temos um crânio aberto, exposto, então, a meninge. Isso é uma meningite supurativa, né? E nós também fazemos diagnósticos proteicos com técnicas especiais. Ou seja, patologista é um ser bastante xereto. Nós tentamos dar uma explicação, encontrar um motivo para as coisas que não têm sentido. Eu defino bem o que é patologista, é exatamente isso, explicar aquilo que não tem sentido. Bom, partindo-se dessa primícia, o ensino de patologia, ele faz parte do core da medicina. Por quê? Porque um bom médico, ele precisa conhecer as doenças, mas ele precisa ir além disso. Ele precisa saber o impacto que estas doenças causam a nível macro e microscópico. Pensem bem, uma coisa que o Dr. Montenegro sempre falava para mim era um exemplo que eu guardo para toda a vida. Maria, não adianta você falar assim para o seu aluno, olha, você vai no pronto-socorro e lá você vai atender uma criança que está com febre, mau estado geral, rigidez de nuca. Isso pode ser meningite, deve ser meningite. Mas, se você mostrar para o seu aluno um cérebro com exudato supurativo permeando toda a meninge, ele nunca mais vai esquecer o que é meningite. Ou seja, nós temos que mostrar o impacto macro e microscópico para os nossos alunos aprenderem o que é a doença. Como o médico vive de observar, fazer diagnóstico, né, e tratar bem, a patologia, então, ela tem uma importância muito grande no currículo médico. Bem diz isso, né, no curso de graduação em medicina, está lá nas diretrizes do MEC, em que as bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicado aos problemas de sua prática na forma como o médico a utiliza. Essa frase, bastante complicada, é justamente a definição do que é a patologia. Bom, e o nosso departamento ele tem uma característica também diferente dos outros na faculdade. Essa é uma vista aérea do nosso hospital, né? Como todo mundo sabe, o nosso hospital ele nasceu para ser um sanatório de tuberculosos, né? Mas aquela construção ficou parada e aí o governador, na época, ofereceu para esses professores dissidentes criarem, então, um curso, uma faculdade de medicina. E esse hospital, que deveria ser um sanatório, né? Porque Botucatu, não sei se vocês sabem, quem conhece Botucatu, uma cidade muito simpática, e ela fica numa serra que lhe dá o nome, né? E significa bons ares. Então, acreditava-se que esse sanatório, ele, naquela localização, ia ser interessante, então, para aqueles pacientes. Mas, na verdade, não virou isso. Virou uma faculdade de medicina. E o nosso departamento, ele fica dentro do hospital. Na época, quando os docentes tiveram a oportunidade de migrar para esses anexos, os docentes que estavam aqui não quiseram ir. Eles quiseram permanecer no interior do prédio do hospital. Bom, tudo bem.
Mas nós também atuamos aqui, na Central de Aulas. Essa é uma outra parte do nosso campus, né? Para quem não conhece, o Instituto Básico, muito lindo, administração, e a Central de Aulas Novas. Então, nós também atuamos na Central de Aulas Novas. Então, o Departamento de Patologia, ele nasce em 63 com a graduação. Em 71 é formada, elaborada, organizada a residência médica em patologia, e em 89 a pós-graduação. Por quê? Qual era a diretriz disso? Qual é o motivo? Primeiro, elaborar e deixar uma graduação bastante sólida. Então, primeiro, o alvo, a graduação. Depois, a residência médica. E, em terceiro lugar, a pós-graduação e um corpo de elite de pesquisadores. Então, na verdade, essa ideia de graduar realmente os acontecimentos dentro do departamento aconteceram desde sempre. E o que o Dr. Montenegro, então, também imaginava? Que o ensino, pesquisa e extensão, que são os pilares da universidade, a nossa extensão está muito ligada ao nosso serviço como patologista dentro do hospital, que serve para o ensino e que serve também para a pesquisa. Então, isso é um círculo vicioso, ele imaginou, e realmente um círculo que dá muito certo. Nós atuamos, então, no hospital, mas professores que atuam, né? E esses professores ensinam os seus alunos através do quê? Através do material que nós recebemos do hospital, seja ele biópsia, autópsia ou citologia. Estou sendo clara? Uhum. Bom, e aí então, nesse departamento, é um departamento bastante eclético. Porque nós temos professores patologistas, além dos técnicos administrativos e de laboratórios, nós temos os biólogos, os biomédicos, os pesquisadores, alunos, todo mundo frequentando o mesmo ambiente. Então, ali dentro nós temos o laboratório de citopatologia, o laboratório de patologia cirúrgica, o laboratório de imunistoquímica e o serviço de verificação de óbito. Todos esses laboratórios, eles trabalham para o hospital e para a rede SUS. Então, nós atendemos, por exemplo, no nosso serviço de SVO e principalmente na citopatologia, os 68 municípios da DRS 6, da Divisão Regional de Saúde 6, e essa divisão, então, regional envia para nós esse material que nós utilizamos como um livro, né? Na verdade, é isso, para ensinar os nossos alunos. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos, por ano, cerca de 60 mil exames só de citopatológicos, biópsias 15 mil ao ano, biópsias em consulta cerca de 200, exames intraoperatórios de congelação, que é quando o cirurgião abre o paciente, tem uma dúvida, encontra alguma coisa que ele não sabe se é tumor, se não é, manda para o patologista. Cerca de 190 por ano. As nossas autópsias hospitalares dos pacientes internados no hospital e as autópsias do serviço de verificação de óbito, tudo isso em conjunto dá 760 por ano só de autópsias. Então, é um serviço grande, não é um serviço pequeno, não pode bobear. E a equipe que toca tudo isso? Qual é a nossa equipe hoje? Hoje nós temos 13 docentes, desses 13, 7 são patologistas, nós temos uma bióloga, 2 pesquisadoras, nós temos 2 médicos contratados patologistas, que são da Secretaria da Saúde, 9 residentes, 7 citotécnicos, 1 aprimoranda, uma bolsa de monitoria, uma monitoria com bolsa, atualmente 11 alunos fazendo iniciação científica e 49 funcionários. Então, é um big de um departamento. E esses funcionários, eles são contratados ou pela Unesp ou pela nossa fundação, pela FAMESP. Por isso que é tanto funcionário agindo no mesmo ambiente. Bom, e no ensino? O ensino da graduação, nós administramos por ano 640 horas aula. Porque nós damos aula para o curso de biomedicina, enfermagem, medicina e nutrição. As disciplinas são patologia geral, patologia especial 1 e patologia especial 2. Na pesquisa, nós temos pós-graduação estrito sensu, com 5 laboratórios e 6 grupos de pesquisa, pós-graduação em patologia, atualmente com 63 alunos regulares,
E a pós-graduação lato sensu, residência médica, que nós temos 9 vagas, e atualmente, que isso foi uma mudança que eu vou mostrar para vocês, 3 desses alunos da pós-graduação lato sensu já estão fazendo estrito sensu em conjunto. Ou seja, ser chefe de um departamento enorme como esse, com uma responsabilidade brutal, porque, como vocês bem sabem, laudo médico, ele tem uma potencialidade, já que a gente está falando aqui de potencialidades judiciais, imensas, né? Então, e é alguma coisa que fica ad eternum, escrito, e que o patologista foi lá e assinou. E mais do que isso, ele utilizou aquele material para ensinar o seu residente e o seu aluno. Então, se ele erra, ele errou com o seu aluno, ele errou com o residente, e ele vai ter que responder perante o juiz. Fora isso, nós temos a graduação. Então, realmente, é um departamento extremamente complexo, que eu novamente cito, fazendo parte desse grande sistema de complexo administrativo, que é uma forma de escrita e muito bem colocada nas universidades. Bom, desculpa. Só que chegou um momento, a partir dos anos, metade dos anos 90, 96, que o departamento começou a sentir algumas dores na coluna, né? Muitos professores envelheceram e se afastaram, outros migraram para o serviço privado. Quando chegou agora, 2000, 2001, 2002... muitos residentes terminavam a residência e não queriam ficar no departamento mais como docentes, sabendo que o nosso departamento sempre teve uma história de que os residentes viravam docentes, faziam mestrado, doutorado, enfim, havia um desequilíbrio. Aquela água que estava parada, tudo funcionando muito bem, estava se mexendo. E se mexendo não para o positivo, mas para o negativo. Porque nós sabemos que tudo que funciona está baseado no quê? No recurso humano que nós temos. Se a gente passa a perder esses recursos humanos, alguma coisa está errada. Esse é o primeiro sintoma e um sinal de que alguma coisa não está indo bem, né? Então, em 2011, né, como acho que o Paes colocou isso, o professor Paes, eu fiquei muitos anos fora da academia, né? Eu me formei em Botucatu, fiz residência, mas eu fiquei 14 anos trabalhando fora da academia. E, a pedido do departamento, eu voltei em 2004. E eu amo o departamento, eu sou filha do departamento e amo a universidade, que tenho muito orgulho da Unesp. Enfim, em agosto de 2011, o titular do departamento me chamou e falou: Maria, é hora de você assumir a chefia. Só que nós temos um grande problema no departamento e nós não sabemos como resolver. Qual é a sua opinião sobre isso? Daí eu dei a minha opinião. Eu acho que o que falta no departamento é um caminho, tão discutido aqui hoje. É, na verdade, uma direção. Ele falou: e o que você acha? Qual é essa direção? A direção é a qualidade. E aí, então, o nosso departamento resolveu, ele topou a parada, tudo bem, você sabe como fazer isso? Olha, eu sei, mas eu sei quem sabe fazer melhor. Então, vamos conversar com essa pessoa que sabe como tomar esse rumo da qualidade. Então, em agosto de 2011, nós resolvemos utilizar na gestão o princípio da busca da qualidade. Como? Através da acreditação pelo Colégio Americano de Patologia. E isso a gente pode fazer isso, né, professora Dalves? Está no estatuto? Está. Artigo 58. Compete ao chefe administrar e representar o departamento, zelar no âmbito da sua competência. Então, se é legal, se pode, mas nunca ninguém fez. Nenhum serviço de patologia de uma universidade pública buscou essa acreditação. Por quê? Porque é difícil? É difícil. Mas por que não tentar? Não é? Então, o departamento se reuniu, o conselho de departamento se reuniu, aprovou a ideia da acreditação e daí, então, nós fomos planejar as atitudes que nós iríamos tomar.
O que é o Colégio Americano de Patologistas e por que não a ONA ou a ISO? Bom, o Colégio Americano de Patologia, ele é uma instituição que existe nos Estados Unidos desde 1952, extremamente respeitado dentro da área de patologia. E, na verdade, ele zela pela melhor qualidade da patologia e da medicina, da pesquisa dentro da patologia e do seu ensino. Então, é realmente uma instituição americana voltada especificamente para um selo das nossas atividades dentro da patologia. E aí, então, por que buscar acreditação? Melhorar e monitorar a qualidade das atividades do departamento, era preciso aprimorar os serviços com capacitação continuada e padronização, garantir que os laboratórios atendam os requisitos regulamentares. Imaginem só que sucesso, né? O dia que a gente conseguir a acreditação, que nós já estamos, vocês vão ver, muito adiantados, dizer que a Unesp foi a primeira universidade do estado de São Paulo a conseguir um selo de acreditação internacional. Quando a nossa vice-reitora, o reitor, for falar isso. Então, isso é algo que tem um impacto muito grande dentro da universidade. E não só isso, tem um impacto a nível internacional, né? Vale a pena, então, a gente arriscar e ver o que acontece? Nós achamos que sim. E vamos ver o que aconteceu. Então, garantir à instituição um nível maior de confiabilidade nos processos e resultados por parte dos profissionais e da sociedade. Tudo isso respaldado no nosso estatuto. Então, aqui, mais uma vez, o que é o CAP, esse é o logo do CAP, né? Uma das maiores organizações de medicina do mundo, busca da qualidade em níveis administrativos, técnico, científico e diagnóstico. Isso que é bacana, porque ISO e ONA é legal também, mas é mais a nível administrativo, né? E o CAP garante o nível técnico, então ele garante o nosso produto. O que é o nosso produto? É o nosso laudo. O que é o nosso produto? O processo ensino-aprendizagem. Então, tudo isso está inserido nesse selo internacional. Então, a acreditação é excelência de se destacar em âmbito nacional e internacional. E nós temos programas específicos, como eu vou mostrar para vocês, que servem como indicadores de qualidade e que o CAP, então, seleciona esses programas a depender do tipo de atividade que é exercida naquele serviço. Então, para deixar mais fácil a apresentação, eu dividi em fases. A primeira fase foi a fase da largada, exatamente isso. Todo mundo ali querendo largar, querendo correr e competir e ver o que acontece. Então, a primeira coisa que nós fizemos, eu vou falar rapidamente como foi esse processo, talvez tenha gente aqui que já trabalhou com qualidade e sabe muito melhor que eu tudo isso, mas eu vou colocar como aconteceu no nosso departamento. Primeiro, nós implantamos, o Conselho de Departamento aprovou a ideia e, após o departamento aprovar, nós implantamos um comitê de qualidade. O que era esse comitê de qualidade? Gente, esse era o pessoal de fora? Não. O comitê de qualidade foram pessoas do departamento, dos 49 funcionários, 13 docentes, que queriam trabalhar com qualidade. Todo mundo foi muito bem recebido numa reunião na biblioteca do nosso departamento. Daí, nós escolhemos um assessor do Colégio Americano de Patologia. E esse assessor, nós o convidamos, nós não tínhamos dinheiro para pagar o assessor. Ou seja, ele faz parte de uma grande corrente que se chama Amigos da Patologia. Os Amigos da Patologia são aqueles que trabalham voluntariamente, por vontade que aquilo dê certo. Vocês vão falar para mim, você foi lá, conversou e convenceu? Então, eu acho que, na verdade, a gente convence alguém quando o sonho de um é igual ao sonho da gente, né? Então, isso que vai fazer o outro querer trabalhar conosco, achar que aquela empreitada é uma empreitada que vai ter um impacto social e vai mudar a realidade. Então, eu acho que é esse o diálogo, né? Então, o assessor do CAP topou trabalhar conosco
E nós fizemos uma grande pactuação com os nossos colaboradores internos e os diretores da unidade. Então, quem? Os diretores da Faculdade de Medicina, a diretora e o vice, e o superintendente do hospital. Então, essa é uma das reuniões que nós fizemos uma das primeiras reuniões que nós fizemos. Esse é o assessor do Colégio Americano de Patologia, ele é um brasileiro, ele chama Hercílio Fronza Júnior. E o que nós fizemos, então, nessas reuniões motivacionais? Muito simples, um anfiteatro que é 1/3 desse, a gente colocou todo mundo lá dentro, todo mundo, da faxineira ao chefe de departamento, todo mundo. E nós fomos conversar sobre quem somos, o que fazemos, para quem fazemos e onde queremos chegar. Pergunta simples, que também nós observamos que permearam as discussões desse nosso grupo de chefes de departamento. Ou seja, perguntas que estão no nosso inconsciente coletivo, que nós precisamos responder, mas não responder quietinho, na nossa sala, ou escondidinho, lá dentro da nossa casa, ou com a esposa, ou com o marido. Não, nós precisamos discutir isso em grupo, porque só o grupo tem a força transformadora. Então, quando nós fizemos isso, nós tiramos a missão do departamento, visão e filosofia. E implantamos uma cultura da busca pela qualidade. O que é a cultura pela busca da qualidade? Uma cultura é muito mais que uma vontade, é uma série de valores. E nós percebemos o seguinte: qualidade, ela é um adjetivo altamente subjetivo, Eu não posso dizer eu tenho qualidade. Quem diz que eu tenho qualidade é o outro quando eu entrego aquilo que eu faço de melhor. Quando eu dou uma aula, quando eu leio uma lâmina, quando eu realizo uma atividade, o outro, dentro dos seus valores, das suas expectativas, é que vai dizer para mim que eu tenho qualidade. Muito bom. E a cultura da qualidade, o que é? A cultura da qualidade implica em valores de comprometimento, em valores de vontade de fazer aquilo corretamente. Então, é uma série de conceitos culturais que todos nós trazemos. E o mais bacana que nós percebemos nessa reunião é que todo mundo queria trabalhar com qualidade, todo mundo quer fazer bem feito, todo mundo quer dar o seu melhor, É uma coisa nossa, todo mundo tem isso. Então, na verdade, nessas reuniões motivacionais, isso ficou muito claro. Aqui também são fotos. Essa aqui não está muito boa, mas vocês podem perceber minha cara de pânico, porque a sala lotada. Eu lembro que eu entrei na sala e eu vi muita gente ali. Eu pensei, meu Deus, o que será que eu vou fazer agora, E eu pensei, eu acendi o pavio, agora eu tenho que segurar a explosão. E foi exatamente isso. E aqui, então, os nossos colaboradores atentos, escutando, então, o Hercílio está aqui e o superintendente, então, fazendo a pactuação conosco. E aí saiu a missão do departamento, visão e filosofia do departamento de patologia. Obviamente, pessoal, que essa missão, visão e filosofia está ancorada, totalmente linkada à missão da universidade, que é muito bem colocada no PDI. Então, a gente não pode fazer nada isolado. Eu vou inventar uma missão. Não. Tudo tem que estar ancorado àquilo que a universidade já tem. Então, exercer a patologia diagnóstica, a pesquisa e o ensino da patologia em nível de excelência e ética, de modo a otimizar continuadamente o atendimento aos nossos clientes, formar e desenvolver recursos humanos competentes e contribuir para o conhecimento técnico e científico. Visão: ser um centro de anatomia patológica com excelência reconhecida em todos os segmentos, produzindo serviços, ciência e recursos humanos de qualidade para a sociedade. E filosofia: ética, comprometimento e qualidade. Isso foi tirado com todos os colaboradores. Eles palpitavam, e a gente resumiu a vontade nessa placa. Essa placa, ela fica dentro do departamento. Para quem conhece o departamento, aqui a porta de entrada, o hall da patologia, a porta de entrada, ela fica na parede, bem na frente da recepção. Para todo mundo que entrar lá às 8 horas da manhã,
olhar e encontrar a missão do dia. Ninguém chega lá pensando, isso, o que eu vou fazer hoje? Não, a missão está lá. E não está só na porta. Em todos os laboratórios, na biblioteca, em todos os setores do departamento, nós temos um xerox disso, né, no formato de um pôster, em que para as pessoas saberem que elas vão acordar às 7 horas da manhã para cumprir essa missão. E aí nós implantamos, nessas moças bem simpáticas, atualmente são as que atuam, um escritório interno de qualidade de projetos, que é uma vitória para nós isso. Antes eram outros dois profissionais, mas todos na área de saúde. Atualmente, a Thalita e a Michele, elas são frutos do nosso departamento, né? A Thalita foi aprimoranda, ela é biomédica, a Michele é bióloga, e elas, então, já tinham experiência, já haviam estagiado em laboratórios acreditados, e elas aceitaram, então, trabalhar. Vocês veem que o escritório de qualidade é computador, muito papel e muito serviço. Tá? É isso. Paralelo à missão, visão e filosofia, nós era necessário fazer uma pesquisa de clima interno. Então, a gente queria saber o que os nossos funcionários, os nossos docentes, os residentes queriam para dali 5 ou 10 anos, se eles estavam satisfeitos de trabalhar no serviço, quais eram as expectativas desses profissionais. Nós aplicamos um questionário a todos os colaboradores. Esse questionário, o resultado foi analisado pelos recursos humanos da Faculdade de Medicina e HC, e os resultados foram apresentados em reunião de conselho de departamento, junto com membros que representavam o GTT-RH da faculdade e o RH do HC. Daí nós observamos que os maiores entraves estavam na motivação para o trabalho, sobrecarga de trabalho, parecia óbvio, né? Crescimento no trabalho e acompanhamento da chefia. Ações. Então, as ações que nós havíamos formulado foi reforma física, que era necessária, alinhamento de processos e plano de carreira. Então, eram as ações que eram mais urgentes. Aí, nós precisávamos, para fazer isso, identificar o que era produzido. Então, nós fizemos isso com todos. Identificar os atores disso que era produzido. Identificar os processos. O que é processo em qualidade? Processo é aquelas atividades que têm um começo, meio e fim, e que, no fim, tem um produto. A qualidade, ela vai ser medida através dos indicadores que estão em cada fase do processo. Então, na verdade, o processo bem elaborado e monitorado é ele que vai garantir a qualidade. Bom, daí identificar os processos, identificar os indicadores dos processos, monitorar os indicadores e criar ações. Então, para isso, nós começamos a elaboração dos programas operacionais padrão de cada laboratório, realizamos um 5S no departamento, fizemos um levantamento de não conformidades, que é a anotação mensal de não conformidades e monitoramento dessas não conformidades, envio de notificações aos atores ou clientes relacionados às não conformidades, elaboração de documentos importantes para os funcionários, plano de qualidade, PPRA, PCMSO, reuniões mensais com os atores e deflagrar as auditorias internas, para preparar para a auditoria externa. Também confeccionamos um manual de normas e rotinas, ficha individual de cada um do departamento com determinação de exames específicos para cada área, por exemplo, vacinação, tem nessas fichas, ficha individual com responsabilidade de cada profissional, pactuado e assinado por ele, dosagem de formol ambiental e dosagem de xilol. Bom, e aí, nesse momento, o professor Rogério e a professora Tânia foram até a congregação da Faculdade de Medicina expor as ideias do PDI. E eu, já como chefe, estava lá na congregação. Qual não foi a minha surpresa que eu pensei, nossa, mas aquilo que a gente está fazendo no departamento é exatamente aquilo que o PDI espera. E aí, então, eu conheci esse esquema que foi apresentado na congregação.
E, sinceramente, pessoal, eu acho que esse esquema é o esquema das nossas vidas. Por quê? Porque ele representa o problema, a demanda, o planejamento, os objetivos, a retirada de indicadores, o monitoramento, a avaliação dos indicadores e monitoramento, revisão e qual é o impacto social que nós, então, devemos ter com as nossas ações. E aí, então, a gente cumpriu aquilo que nós devemos fazer como servidores públicos e como docente. Então, nós realizamos, sim, um plano de desenvolvimento departamental, conforme o plano de desenvolvimento institucional da Unesp. Nós escrevemos um plano. Bom, e aí, eu só vou dar uns exemplos para vocês. Esse é o nosso laboratório de citopatologia, esse é o laboratório de histologia. Os nossos colaboradores, atores, eram eles que elaboravam os programas operacionais. Nós construímos máscaras, e essas máscaras nós ensinamos como eles deviam fazer. Eles tinham um tempo livre, e esse tempo livre, eles elaboravam esses POPs em conjunto, né? Daí, esse POP era entregue ao escritório de qualidade. Bom, daí nós implantamos também o registro de não conformidades. Então, no departamento de patologia não existe erro mais, existe não conformidade. E é muito legal, porque antigamente cada um chegava e falava: ah, porque o fulano fez isso, o cicrano fez aquilo, coitado do chefe. Então, como que é hoje? Ah, o cicrano fez isso, cadê sua pastinha de não conformidades? Então, você vai registrar aí o que aconteceu, porque isso não é um erro, é uma não conformidade. Obviamente, a não conformidade, ela gera em cada setor um registro mensal, são gerados gráficos de não conformidade, é gerenciado e refletido pelo escritório de qualidade, analisado pela chefia e pelo assessor de qualidade do CAP e é apresentado em reunião de departamento. Então, nossas reuniões de departamento são fantásticas, elas têm gráficos, têm notificações, então, e tem melhorias. E isso tudo, o que aconteceu? Melhorou muito o ambiente de trabalho, porque agora a gente não tem briga mais, porque não tem o que apontar. Não que a gente não erre, a gente continua errando. Muito mais não conformidades do que no início. Olha que interessante, no início eram 5 não conformidades por semana. A partir do momento que todo mundo criou o hábito de registrar as não conformidades, passou a ser 8 não conformidades por dia. Ou seja, as pessoas começaram a observar aquilo que não estava dentro dos padrões de qualidade, dentro das normativas de qualidade. Então, isso não é só notificar, né? É criar uma ação para melhorar e que aquilo não aconteça mais. Sim? Quanto? 30? Ah, legal. Dá tempo. Então, aqui é só um gráfico, né, para mostrar para vocês um gráfico de não conformidades. Então, o gráfico de não conformidades, isso é montagem de lâminas. Então, o residente ia lá antes, ele brigava com o técnico porque não fez a lâmina direito, não montou direito, perdia tempo, bom, enfim. Daí, o que ele faz agora? Abre a não conformidade. A não conformidade geram esses gráficos. Olha só que bacana. Então, no mês de janeiro, fevereiro, março, nos meses, então, aqui de 2013, nós temos exatamente os problemas que aconteceram com a montagem de lâmina. Veja que no mês de abril e maio, que o problema era lâminas com bolha. Então, por que será? Porque o entelan que tinha sido comprado, que é aquele líquidozinho que gruda lâmina com lamínula, era de má qualidade. Então, a gente sabia que a gente não podia mais comprar aquele entelan. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Que através do gerenciamento de não conformidade, nós conseguimos chegar lá no fiapinho de onde a coisa está errada. E sem apontar que o fulano que comprou o entelan errado. Vocês entenderam? Então, isso despersonaliza o erro. A gente encontra a causa raiz sem apontar, porque, na verdade, na qualidade, não existe culpado. Existe processo desalinhado. E se o processo está desalinhado, quem tem a obrigação de fazer isso? Quem está coordenando esse processo de qualidade, né? Conselho de departamento, assessor do CAP, o chefe de departamento, enfim. Isso faz, então, com que as pessoas trabalhem de uma outra maneira. Elas não se sentem culpadas, elas não trabalham sobre uma pressão negativa, mas sob uma pressão
Positivo. É isso, os físicos, né? É por aí? Eu não sei mais. Bom, taxa de rejeição de lâminas de colpocitologia por município. Vejam só, por município, a gente manda relatório para todos esses municípios de lâminas que eles mandam para a gente que não tem condição de ser analisado porque estão mal colhidas. E isso, então, muda a postura desses municípios? Claro, né? Vai mudar. Nesse momento, nós elaboramos o primeiro relatório de gestão, quando nós estávamos nesse ponto. E enviamos, então, aqui para a AP, para a reitoria, para a diretoria da Faculdade de Medicina e para a superintendência do hospital, para eles saberem o que estava acontecendo. Obviamente, passando anteriormente pela reunião do departamento do conselho. Daí nós começamos a segunda fase. A segunda fase foi a retirada dos indicadores, a avaliação e resultados. Eu adoro essa frase. A qualidade se inicia com a educação e termina com a educação. Ou seja, se nós somos educadores, nós temos que educar com qualidade. Nós temos que inserir os nossos alunos nessa cultura da qualidade. Isso é possível? Bom, a segunda fase, ela se iniciou com um grande acontecimento, que foi o nosso registro no Colégio Americano de Patologia. Ou seja, nós pegamos o checklist do CAP, tínhamos o assessor, o escritório interno de qualidade de projetos, fizemos toda a documentação necessária e daí, nesse momento, a gente, se registra no CAP e aí nós passamos a ter um número de registro no Colégio Americano e hoje nós pertencemos a uma grande rede internacional de serviços de patologia. Isso facilita o quê? Facilita a pesquisa? Ou se facilita a pesquisa? Por quê? Porque o CAP garante que a amostra que está no nosso serviço, ela foi fixada, ela foi emblocada com qualidade. O nosso laudo, com qualidade. Então, isso amplia também as possibilidades de pesquisa. Porque como que a gente vai querer fazer pesquisa? Por exemplo, patologia de Botucatu com o IPATMUP, o Instituto de Pesquisa lá do Porto, Portugal. IPATMUP é acreditado. Por que eles vão querer fazer pesquisa com a gente se a gente não for acreditado também? Aliás, os serviços acreditados só podem se utilizar de convênios com serviços também acreditados. Então, se a gente quer fazer uma pesquisa com qualidade, nós temos que partir também para essa visão de melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Então, o registro formal do CAP aconteceu, passamos a ser, então, dessa rede internacional de serviços em patologia, que buscam a qualidade. Isso nos deu maior credibilidade, visibilidade e os testes de proficiência técnica. Fantástico! Então, nós estamos inseridos em 5 grandes testes de proficiência técnica. O que é isso? Os americanos, eles elaboraram desde 52 testes que realmente vão dizer para eles se aquele patologista ou se aquele serviço de patologia sabe dar o laudo. Se o conhecimento dele é suficiente para ele fazer um diagnóstico. Esses são os testes de proficiência. Bom, e aí então a gente começou a receber os testes. E esses testes, o resultado desses testes são indicadores. Indicadores do quê? Que nós estamos sabendo fazer um serviço com qualidade. Nós dominamos aquele assunto, nós dominamos a metodologia, nós dominamos aquela classificação daquela doença, enfim. Daí, a determinação dos indicadores, então, só para lembrar para vocês que os indicadores da assistência foram já sugeridos pelo CAP. Os indicadores de pesquisa parecia para nós muito lógico ser do CAPES. E os indicadores de ensino, e aí? Bom, mas tem um final feliz. O que é indicador? Na verdade, o indicador ele serve para a gente monitorar a diferença entre a situação desejada, a meta, e a situação atual. Então, o indicador, como o próprio nome fala, indica coisas, constela coisas, torna visual coisas que a gente não pode, né, na verdade, observar de maneira objetiva no nosso dia a dia.
Esses são, então, os testes de proficiência que nós recebemos: citopatologia vaginal, citopatológico não vaginal, para imunistoquímica, patologia cirúrgica, teste para residência médica e para o HER2, que é uma proteína provinda de um oncogene e que é super importante no tratamento do câncer de mama, a gente detectar se a paciente tem, não tem, dar os scores, enfim. Então, esses testes que nós somos submetidos mensalmente, todos eles, uma vez por mês, chega para nós uma caixinha. E não é uma tristeza para nós, ai, chegou mais um teste. Não, é uma alegria. Que legal, chegou mais um teste. Por quê? Porque eles nos oferecem também uma educação continuada. Então, não é só uma avaliação sem devolutiva, é uma avaliação com devolutiva e com educação continuada. Então, como que é isso daí? Reuniões do teste do CAP. Então, primeiro nós identificamos os observadores para cada uma dessas rotinas que eu citei ali atrás. Citopatológico vaginal, não vaginal, ou seja, o docente que vê, o residente que vê. A leitura é feita individual, é entregue as respostas para o escritório de qualidade interno, isso é mantido em sigilo, ninguém sabe o que o outro respondeu. É feita uma reunião de consenso em que o escritório de qualidade leva para todos os observadores e para o departamento, em forma de gráficos, as respostas do grupo. Daí se discute, chega num consenso final e a resposta é enviada para os Estados Unidos. 20 minutos depois, eles mandam em fax, não me pergunte por quê, as respostas dos testes. Daí nós fazemos uma devolutiva que serve como educação continuada. E para que a gente possa ser acreditado, de cada teste nós temos que acertar acima de 80% acima, tá? De 80% a 100%. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um gráfico, cada teste tem um nome próprio aqui, bonitinho, e aqui, então, os gráficos 100%, patati, então, tudo tem que estar acima de 80%. Isso aqui é só um exemplo. Bom, daí, outra coisa que nos serve de indicador é o número de exames realizados. Parece óbvio, né? Então, o nosso serviço, na verdade, ele é um serviço que reflete exatamente o que um patologista encontra aí fora. Porque nós temos uma grande quantidade de citopatologia cérvico-vaginal. E também uma grande quantidade de biópsias, patologia cirúrgica, e uma quantidade média de autópsias. Então, isso reflete exatamente o que nós vemos aí fora. O que o nosso residente como patologista vai enfrentar no mercado. Legal, né? Bom, daí nós também observamos que 80,8% dos nossos exames é em citopatologia vaginal. Então, a gente tem que saber muito bem fazer esse negócio, porque realmente é o nosso grande filão. Os exames citopatológicos, então, só aqui para vocês verem, eles são divididos em colo uterino, citopatologia não colo uterino, que então são lavados brônquicos, derrame pleural, punção aspirativa de tumores, citopatológico de mamas, enfim, é uma gama de exames que a gente, mensalmente, a gente controla o número desses exames. Um outro indicador é o tempo de expedição de laudos, né? Ai, meu Deus. Tempo de expedição de laudos. Então, aqui é uma curva, né, que também nós realizamos, a gente vai atualizando todos os meses. Por quê? Porque os citopatológicos ginecológicos devem ser liberados em, no máximo, 30 dias, conforme a recomendação do INCA 2012. Em 2012, nós tínhamos 71% dos exames liberados em 30 dias. Com o alinhamento do processo, ou seja, indo lá, vendo como que era feito, após programas operacionais, alinhando, sem colocando um funcionário a mais ou um docente a mais, nós conseguimos hoje 100% dos exames liberados em menos de 30 dias, aliás, em 10 dias corridos. Então, a gente está... 5, jura? Eu vou passar. Já passou? Bom, então, esse é também é um outro indicador, né, mostrando a nossa análise em forma mensal. Outro indicador, que é o número de amostras insatisfatórias. E, a partir daí, quando nós observamos que realmente a grande quantidade de exames no nosso departamento era de cérvico-vaginal, nós começamos a traçar as ações, e uma das ações foi fazer o primeiro workshop com a rede SUS, de coleta de exames, guia para coleta, um treinamento para a rede SUS. Então, essas são fotos que documentam essa reunião, né? O superintendente do hospital, o anfiteatro lotado, né? Então, as palestras,
Tudo isso, então, foi traçado. Não, vamos fazer isso. Não é que nós vamos fazer porque os indicadores mostram que é necessário ser feito. Então, as reuniões. Isso gerava notificações, né, para a rede. Desculpe, essa é a pactuação com a rede de como que eles devem mandar, coletar os exames. E aí, isso é um exemplo de uma notificação que nós mandamos quando encontramos, então, não conformidades e detectamos a causa raiz. O mais bacana é que o Ministério da Saúde, em julho de 2013, ele soltou essa portaria chamada Qualicito. E olha que interessante, que a implantação de indicadores válidos de qualidade que permitam a mensuração da situação atual do laboratório. Nenhum laboratório do Estado de São Paulo, a não ser o nosso, tinha esses indicadores. Então, nós hoje estamos em conformidade com o Ministério, olha, carinhas felizes, em tudo que essa portaria pede, ou seja, o projeto de qualidade se adiantou a esse problema. Também nós colocamos, além desse treinamento com a rede, projetos de educação continuada dos profissionais que lidam com esse exame. O que mais que a gente teve de impacto, né? Nós tivemos, o nosso programa de residência médica foi recredenciado facilmente, extremamente elogiado. Foi criado um R4, né, um quarto ano de residência médica, 2 vagas somente em citopatologia. Isso foi, então, credenciado recentemente, nós ganhamos essas vagas. E o nosso sistema de avaliação dos nossos residentes, que é feito com os testes do CAP, foi levado para a Câmara Central do MEC como um modelo assim, a ser seguido pelas outras residências de patologia. Ou seja, a gente começou a aparecer de novo, né? Então, algo também que foi causado por esse serviço de qualidade, por essas mensurações, foi facilitar que os nossos residentes em patologia tivessem a pós-graduação estrito sensu, que eles possam frequentar essa pós-graduação, facilitar a ida de congressos nacionais e internacionais para melhoria de conhecimento e facilitar acesso às novas tecnologias. Bom, chegamos nos indicadores de ensino. E agora? Agora que é, né? O que mede se o nosso aluno está aprendendo ou não? Fizemos uma reunião com o departamento. Reúne a tábua redonda, o departamento inteiro, e vamos discutir isso. E daí cada um tinha uma opinião. É o número de alunos na graduação que a gente atende, número de alunos por disciplina que a patologia atende, número de alunos em estágio optativo, número de alunos com monitoria e iniciação científica. Como mensurar o aprendizado do aluno, né? Então, nota... Alunos nossos que optam pela residência em patologia, alunos com bolsa que optam por monitoria oficial, alunos que foram para exame, dependência e avaliação dos egressos. Como que estão os egressos do curso de medicina e da patologia? Quando ele atende um paciente no seu consultório, lá após o 6º ano, ele lembra dos conceitos que ele teve na patologia? Porque isso realmente que é o aprendizado, correto? Bom, então, aqui é uma foto dos nossos alunos da graduação. Nós temos turmas enormes, né, de 90 alunos. Esse é um anfiteatro da patologia e nós adoramos dar aula. O patologista ama dar aula. Então, a gente tem essa preocupação e nós não sabíamos exatamente sobre os indicadores de ensino o que ia acontecer. Avaliação de notas, alunos em iniciação, número de alunos que optam por residência, egressos, enfim, uma encruzilhada. O que nós tínhamos, então, de dados? Nós tínhamos a quantidade de horas em cada disciplina, feita por gráficos. Nós tínhamos o quanto, médias horas por docente, graduação e pós-graduação. Nós tínhamos também quanto que docentes médicos e não médicos que dão aula para biomedicina, para nutrição, quantas horas-aulas eles davam em média. Quantos casos, ou quantas reuniões, desculpa, eram feitas de patologia cirúrgica por mês. Bom, enfim, nós tínhamos alguns indicadores, mas esses indicadores não respondiam às nossas perguntas. Então, nós resolvemos elaborar primeiro o primeiro Fórum Internacional de Ensino em Patologia, para ver se a maneira como a gente estava dando aula era uma maneira eficiente. Então, nós chamamos 4 grandes professores, um deles é do Minho, que é o Nuno, né, da Universidade do Minho, que todo mundo conhece, a fama, como é que é, um método moderno, sem departamento, inserido com pesquisa e ensino, enfim. O Nuno veio para conversar conosco e mais 3 americanos, inclusive
professores... Como? Já passou? Os professores da Harvard, enfim. Nós chegamos à conclusão que uma das coisas que faltava no nosso departamento era uma melhoria de tecnologia e que, para isso, a gente precisava adquirir um scanner de lâminas. Então, através de uma ação do PDI, nós pedimos um scanner de lâminas para a reitoria e nos foi comprado esse scanner. E hoje, então, nós damos aula assim. Os nossos alunos, eles têm a facilidade, né, de ter a lâmina escaneada em sala de aula. E isso virou um indicador. Quanto é que a gente já fez de escaneamento de lâminas? Olha que interessante. Nós começamos a usar o scanner em abril desse ano. Nós já escaneamos 700 lâminas. Esse gráfico não está bem atualizado, até julho de 2013. E, por incrível que pareça, foi mais lâminas escaneadas para pesquisa do que para reuniões e ensino, né? Ou seja, é um equipamento que nós usamos muito no ensino, mas que está facilitando muitas pesquisas também. Aquela interação das coisas entre ensino e pesquisa. Outra coisa que nós fizemos esse ano foi o primeiro fórum de indicadores de ensino da graduação do campus de Botucatu. Porque a gente pensou assim, se a gente discutir indicador e tirar indicador para nós, por que a gente não tira para o campus inteiro? E a gente fez isso. Então, nós convidamos a professora Sônia, que ela é uma socióloga e é consultora da Secretaria do Planejamento. Nós chamamos o doutor Geraldo Brasileiro, que é um consultor do MEC, e o doutor Peter Scholar, que é um americano, um professor importantíssimo nos Estados Unidos, porque ele, durante 37 anos, ele coordenou um conselho responsável por a avaliação das escolas médicas, dos cursos de medicina. E ele veio, tranquilo, conversar conosco e participar dessas reuniões. O mais bacana, então, que foi de todo o campus, zootecnia, veterinária, agronomia, medicina, todo mundo junto, conversando sobre indicadores. Eu juro para vocês que, quando eu entrei na oficina e vi aqueles grupos, todo mundo se interagindo e conversando, eu pensei, meu Deus, isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança de mentalidade, essa é a cultura da qualidade, né? Então, isso também são as fotos que nós tiramos para documentar. Nós criamos, daí, no final, uma memória que foi retirada, que eu quero ler para vocês. Memória. É clara a preocupação da comunidade com uma cultura da qualidade ancorada à presença de indicadores e seus históricos. Para que esses tenham credibilidade, há necessidade de uma fonte de dados segura, com registros precisos e atualizados. Esses devem ser disponíveis. A cultura da qualidade leva à cultura da avaliação, institucionalizada, interna e externa, com devolutivas, metas e ações construídas com a comunidade. Essa deve ser do processo de trabalho e não personalizada, individualizada. Isso foi a comunidade que tirou. Deve haver uma maior participação discente. Indicadores mais citados: evasão do curso, abandono, avaliação interna, avaliação das disciplinas, dos docentes pelos alunos, autoavaliação dos docentes e uma avaliação externa, se possível, internacional. Avaliação dos alunos, teste do progresso, monitoria e avaliação dos egressos através da análise de atuação e exames de ordem. O que eu chego de conclusão, que eu participei ativamente dessas oficinas, é que se de 2 ou 3 indicadores que nós consigamos monitorar realmente de maneira fidedigna, com dados claros e disponíveis, já é o suficiente. Isso vai ser levado, então, agora, dia 29, para o vice-diretor da Faculdade de Medicina, para o CENEP local, vai passar pela congregação, e esse documento, então, vai chegar até a pró-reitoria de graduação. É esse o rumo da história. Bom, esses são outros indicadores, eu acho que eu posso passar. Na pesquisa. Então, na pesquisa, o que nós temos? Nós temos uma preocupação com o número de docentes inscritos no programa de pós-graduação, número de alunos matriculados, números de egressos em atividades de pesquisa e ensino, número de publicações e nota do programa. E a graduação, isso estrito sensu. Lato sensu, o número de residentes e número de residentes cursando a pós-graduação estrito sensu. Então, nós passamos a construir gráficos assim.
gráficos históricos, acho que vocês conhecem bem isso, é um programa que vai dizendo para nós a quantidade de artigos publicados e o impacto desses artigos. Vocês viram que aqui em 2013 tem um vão, né, um vácuo, porque nós observamos que os Lattes não estavam atualizados e essas informações são extraídas do Lattes. Número de orientações em andamento e concluída. E esse gráfico ele é assim mesmo, ele é de propósito para não enxergar o nome dos nossos docentes. É um gráfico que nós fizemos de colaboração. Então, a gente queria saber se os nossos docentes colaboravam um com os outros ou com outros docentes de outros departamentos. E qual foi a nossa surpresa, que também tem esse vazio, né? E aí, então, nós estamos traçando ações para que isso aqui passe a não ser mais um vazio. Bom, o que nós precisamos hoje? Tá, então vamos acabar. Só vou passar para os últimos, só para encerrar. Então, pessoal, nós acreditamos que realmente o caminho da qualidade é um caminho possível. Por que qualidade? Qualidade é um conceito subjetivo, relacionado à percepção. A cultura da qualidade envolve inúmeros valores. A gestão com qualidade, isso que eu queria deixar, que eu acho importante nesse curso de liderança. Na gestão com qualidade, a liderança é primordial, pois define, motiva e sustenta o princípio desta. É definida como a capacidade de se obter resultado sustentado em um período de tempo. Então, liderança tem conceito. Liderar é acreditar na unidade de propósitos que, nos sistemas de gestão integrado em qualidade, se resume em estabelecer diretrizes e, para atingi-las, elaborar estratégias, sistemas e métodos. Esses irão melhorar e tornar justa as competições. Esse é o nosso departamento. Todo dia eu passo pelo busto do Dr. Montenegro, que fica no nosso jardim, e peço para ele me dar força. Eu adoro essa imagem, que diz que nós somos todos um. E a qualidade é uma subida longa e difícil, mas a vista do topo é fantástica. Muito obrigada.